Era para ser apenas mais um programa de TV. Mas o que aconteceu naquele palco nunca foi ao ar, e até hoje permanece como um dos momentos mais marcantes da carreira do cantor Daniel. Tudo começou em uma manhã comum, no interior de São Paulo. O telefone tocou. Do outro lado da linha, a produção da Globo. O convite era tentador. Uma edição especial do Altas Horas, reunindo artistas de gerações diferentes para debater o impacto da música brasileira na juventude. A ideia era clara: contrastes, choque de estilos, debates quentes. E, claro, Daniel não poderia faltar. Ele agradeceu o convite com a calma de sempre, mas, ao desligar, ficou em silêncio. Nos últimos dias, vinha sentindo um aperto estranho no peito, uma inquietação que não sabia explicar. Sonhos confusos, preces silenciosas. Talvez fosse apenas nervosismo, talvez um aviso. Na véspera da gravação, ele não conseguiu dormir. Rezou baixinho, como fazia desde criança. Senhor, que minhas palavras não sejam minhas, mas da forma que alguém precisa ouvir. Na manhã seguinte, antes de seguir para os estúdios da Globo, Daniel passou na igreja. Sentou-se no último banco, fez uma oração simples e pediu serenidade. Então, partiu para o Rio de Janeiro. Nos bastidores, o clima era animado, mas contrastava com a serenidade dele. Os jovens artistas falavam alto, riam, tiravam selfies. E entre eles estava Anitta, cercada por assessores, maquiadores celulares que registravam cada passo. Ela entrou como um furacão, distribuindo energia e confiança. Daniel, com seu jeito humilde, apenas cumprimentou. Bom dia. Ela respondeu com um sorriso rápido, distraída pelo telefone. Serginho Groisman, sempre caloroso, percorreu os camarins. Quando encontrou Daniel, fez questão de abraçá-lo forte. Que honra ter você aqui hoje, meu amigo. Vai ser uma noite incrível. Daniel sorriu sereno. Vai ser como Deus quiser. Serginho. Até aquele momento, tudo parecia normal. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer no palco. As luzes se acenderam, a plateia gritou e o programa começou. Entre risadas, debates e provocações musicais, veio o momento em que Serginho lançou a pergunta que mudaria tudo. O que vocês acham que representa melhor a juventude brasileira de hoje? O funk, o pop ou o sertanejo? Foi aí que Anitta, com seu jeito irreverente, soltou a frase que deixou o estúdio em choque. Ah, vamos combinar, né? Sertanejo é coisa de velho. A plateia riu, alguns aplaudiram. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos. A câmera o focou, esperando uma reação. Ele poderia ter se ofendido, poderia ter rebatido com ironia. Mas o que ele fez foi completamente inesperado. Com a voz calma, mas firme, ele respondeu. Anitta, sabe o que é coisa de velho? Respeitar quem veio antes. Amar suas raízes. Cantar uma música que atravessa gerações e faz uma avó, uma mãe e uma filha chorarem juntas na mesma canção. Se isso é ser velho, então eu tenho orgulho de ser. Silêncio. A plateia, que segundos antes ria, agora estava de pé aplaudindo. Anitta, visivelmente surpresa, não conseguiu esconder o desconcerto. Sorriu sem graça, mexeu no microfone e não disse mais nada. Naquele instante, Daniel não apenas defendeu sua música. Ele mostrou ao vivo o poder do respeito, da tradição e da humildade. E é por isso que esse episódio nunca foi ao ar. Porque não foi apenas televisão. Foi um choque de gerações que terminou com uma lição. No estúdio, o cenário estava mais vibrante do que nunca. Luzes coloridas cortavam o ar, a música pulsava alto e os celulares erguidos brilhavam como estrelas em meio à plateia lotada. A maioria era de jovens, sedentos por ver seus ídolos de perto. Quando Daniel entrou, o público se levantou em aplausos, mas havia uma diferença no ar. Não era o frenesi descontrolado que se via com os artistas pop. Era algo mais silencioso, pesado, um aplauso de respeito. Como quem reconhece uma lenda, mas não a sente tão próxima da sua própria realidade. Serginho Groisman assumiu o microfone com a calma que lhe é característica e anunciou. Hoje, no Altas Horas, teremos um encontro de gerações. Vamos falar de música, de valores, de mudanças. De um lado, uma das maiores vozes da história do sertanejo. Do outro, uma das maiores artistas pop da atualidade. O palco é de vocês.
Vamos ouvir, refletir e talvez discordar. E tá tudo bem. O início foi leve. Anitta falou da carreira internacional, dos palcos fora do Brasil, das coreografias virais do público jovem que a seguia fielmente nas redes sociais. A plateia ria, vibrava e aplaudia com entusiasmo. Quando chegou a vez de Daniel, ele puxou lembranças da infância. Falou do pai caminhoneiro, das noites em que cantava nas praças do interior, do cheiro de terra molhada depois da chuva, da simplicidade que moldou sua voz e sua alma. A plateia, dessa vez, se emocionou em silêncio. Muitos se olharam, como se estivessem ouvindo a história de alguém que representava o Brasil de seus pais e avós. A conversa fluía, até que Serginho lançou a pergunta que mudaria o clima. Daniel, como você vê a música atual, com tantas mudanças, tantos ritmos diferentes, tanta exposição? O sertanejo respirou fundo e respondeu com calma, sem pressa. Eu acredito que a música é um reflexo da alma. A alma do povo muda, sim, mas uma coisa nunca muda, a necessidade de sentir de verdade. Música sem verdade é só barulho com melodia. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Era como se aquele pensamento pairasse no ar, pedindo para ser digerido. Foi então que Anitta, sentada ao lado, cruzou as pernas, inclinou o corpo para frente, com um sorriso debochado, disparou. Ai, Daniel, mas se for só para sentir, a gente dorme, né? Música boa hoje é a que faz a galera rebolar até o chão. Se não dá para dançar, morre esquecida. A plateia explodiu em gargalhadas. Muitos aplaudiram, outros assoviaram em apoio. Daniel permaneceu sereno. Apenas curvou levemente os lábios em um sorriso calmo. Mas aquele sorriso não era de concordância. Era de quem guarda uma resposta que ainda vai surpreender a todos. Serginho, percebendo que o clima pesava, tentou contornar. Mas a música pode emocionar também, né? Anitta, sem perder o tom provocativo, continuou. Pode, claro. Mas vamos falar a real? Essa coisa de modinha sertaneja, violãozinho, letra triste, é música de tiozão de churrasco. O Brasil novo quer batida, quer grave, quer palco, quer energia. Não quer música para chorar abraçado com a almofada. A plateia caiu na risada. Mas entre as arquibancadas, alguns rostos se fecharam. O comentário tinha soado pesado. Daniel não respondeu de imediato. Calmamente, pegou o copo de água, bebeu um gole, só então ergueu os olhos, fixando-os em Anitta. Sua expressão era tranquila, mas carregada de firmeza. O Brasil novo quer muita coisa, mas o Brasil de verdade ainda precisa de paz. Um silêncio diferente tomou o estúdio. Serginho percebeu o clima mudar, a plateia também. Anitta, ainda mantendo a pose, deu um sorriso sem graça. Pode ser, mas paz com ritmo é melhor, né? Algumas risadas se espalharam, mas dessa vez sem a mesma força. O público já não reagia como antes. Daniel baixou o olhar por um instante, pensativo, e depois encarou diretamente a câmera, como se falasse com cada pessoa sentada no sofá de casa. Eu canto desde menino. Nunca cantei para virar trend. Nunca subi num palco para ser assunto de rede social. Eu canto para quem não tem com quem conversar, para quem deita e ora sozinho, para quem sofre calado. Se isso não serve mais, então eu não sei o que o Brasil ainda quer ouvir. A atmosfera pesou. A plateia estava em silêncio, e Serginho, percebendo, chamou o intervalo às pressas. Quando voltaram, o programa já não era mais o mesmo. O riso não vinha fácil. A ideia de ser uma conversa leve, um encontro divertido de gerações, começava a ganhar um peso quase espiritual. Tentando retomar o ritmo, Serginho puxou um novo tema. Daniel, você falou que canta para quem sofre calado. Isso é muito bonito. Você acha que a música tem esse papel de curar? Daniel respirou fundo e assentiu. Eu não acho. Serginho, eu tenho certeza. A música me curou. Me curou quando perdi meu pai. Me curou quando perdi minha mãe. Me curou quando perdi a mim mesmo. Ela não me deu dinheiro primeiro, ela me deu abrigo. Foi a música que me fez enxergar Deus nas pequenas coisas, no abraço da minha filha, no olhar cansado de uma senhora no fim do show, no silêncio que fica depois do último acorde. A plateia ficou muda. Alguns se entreolhavam,
Outros apenas baixavam a cabeça, absorvendo cada palavra. Foi então que Anita, talvez incomodada com a densidade da fala, quebrou o silêncio com ironia. Deus? Ah, pronto, agora vai virar culto ao vivo. Parte da plateia riu, mas outra parte não. O clima gelou. A sensação era de que a temperatura tinha caído alguns graus no estúdio. Daniel, sem alterar a voz, sem demonstrar raiva, apenas olhou para ela com respeito e respondeu. Não é culto, Anita. É verdade. Eu só falo do que vivi. Nunca fui de apontar o dedo para ninguém. O silêncio voltou a dominar o estúdio. Dessa vez, nem risos tímidos vieram da plateia. Era como se todos estivessem esperando o que viria depois. Mas Daniel não parou ali. Olhou para o público, depois para Anita, e disse com voz calma, mas firme como pedra. Eu respeito todo mundo, mas também não aceito que zombem da minha fé como se fosse um acessório fora de moda. Serginho tentou interromper com uma pergunta neutra, mas Daniel não se deixou cortar. Continuou, sereno, sem elevar o tom. A gente está vivendo num mundo em que falar de Deus virou provocação, mas dançar seminu, cantar palavrão e gritar que é livre, isso é aplaudido. Então eu te pergunto, Serginho, liberdade é fazer o que quiser, ou é poder dizer o que sente sem medo de ser ridicularizado? Um silêncio denso caiu no estúdio. Serginho desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Anita, forçando um riso seco, rebateu. Amor, você está confundindo as coisas. Eu só disse que música tem que levantar a galera, sacudir. Essa coisa de fé, de silêncio, de lágrima, isso não vem mais. É bom para orar, não para viralizar. Daniel abaixou a cabeça por um instante, respirou fundo e soltou uma frase que caiu no ar como uma sentença. Nem tudo que vende vale, e nem tudo que viraliza edifica. A plateia, antes dispersa, começou a reagir. Alguns aplaudiram discretamente, outros apenas encararam Daniel em silêncio, absorvendo. Até a equipe de bastidores parecia paralisada. O clima era de choque. Serginho, buscando aliviar, puxou outro tema. Daniel, você tem alguma lembrança marcante com fãs? Alguma história que mexeu com você? Daniel olhou para a câmera. Seus olhos estavam marejados. Tem uma que nunca saiu da minha cabeça. Em 2004, depois de um show em Santa Catarina, uma moça me esperou no camarim. Ela tinha perdido o filho, de 9 anos. Disse que a última música que ele ouviu antes de partir foi minha. Que ele pedia para ela cantar comigo no rádio, porque a voz do Daniel acalmava o coração dele. A plateia começou a chorar. Não era um choro barulhento, era um choro contido, verdadeiro. Daniel continuou, com a voz embargada. Naquele dia eu entendi que minha missão não era palco. Era consolo. Que minha voz não era minha, era instrumento. E eu prometi para mim mesmo, enquanto tiver ar nos pulmões, eu vou cantar para curar, nem que seja uma alma só por vez. Anita, agora séria, já não sorria. O desconforto estava estampado em seu rosto. Daniel então se virou diretamente para ela, mantendo o respeito, mas firme. Anita, eu não sou seu inimigo, mas você precisa entender uma coisa. O povo que me ouve é o povo que segura a barra calado, que cria filho sozinho, que trabalha 12 horas por dia e ainda pede desculpa. Eles não querem rebolar. Eles querem respirar. A plateia explodiu em aplausos. Pessoa de pé, gritos de fala, Daniel, lágrimas correndo em rostos jovens e velhos. Um senhor na arquibancada fez o sinal da cruz. Uma garota abraçou a amiga e chorou. O estúdio inteiro tremeu com a verdade daquela fala. Serginho, sem saber o que fazer, tentou retomar o programa, mas já era tarde. O controle editorial havia escapado de suas mãos. Anita, sem se deixar vencer, pegou o microfone novamente. Gente, mas isso aqui é TV, né? A gente precisa de audiência também. Não dá para transformar num confessionário. Daniel virou-se para a câmera, encarando o público em casa, e soltou uma das frases mais fortes daquela noite. Então corta, porque se a audiência tiver que vir da mentira, eu prefiro o silêncio. A plateia veio abaixo novamente. A frase repercutiu como um trovão. Nos bastidores, o diretor entrou em pânico. Pelo ponto eletrônico, a ordem foi clara. Serginho, interrompe. Vamos encerrar mais cedo.
Isso fugiu do controle. Serginho, constrangido, anunciou mais um intervalo. Mas todos ali sabiam. O programa não era mais um programa. Era um divisor de águas. No camarim improvisado, Serginho foi até Daniel, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Você mexeu com alguma coisa lá dentro que nem eu sei explicar. Daniel, sereno, respondeu. Não fui eu, Serginho. Foi a verdade. E a verdade, quando entra num lugar que vive de aparência, arranha, machuca. Foi nesse momento que o diretor da Globo apareceu, visivelmente tenso. Serginho, vamos encerrar agora. Sem mais discursos, sem falas longas. A ordem de cima é clara. Corta tudo. Talvez a parte das músicas a gente aprove, o resto, não. Serginho assentiu. Daniel também. Mas havia algo nos olhos dele que não se dobrava. Ele não lutava contra ninguém, mas também não abaixava a cabeça para qualquer um. Poucos minutos depois, a gravação foi retomada. O público voltou aos lugares, mas o clima era outro. Pesado, carregado. Os aplausos soavam tímidos, quase automáticos. Serginho tentou dar continuidade, anunciando mais um número musical. Daniel foi convidado a cantar. Ele pegou o violão, caminhou até o centro do palco, olhou diretamente para a câmera e disse: Essa música é para quem sente que está sozinho. Mas não tá. Começou a dedilhar acordes simples. A melodia era suave, mas cortava como lâmina. Sua voz enchia o estúdio com versos que mais pareciam um sussurro do invisível. Quando o mundo grita, eu fecho os olhos e escuto quem fala com o coração. Se me chamam de velho, eu respondo com calma. A verdade não precisa gritar para fazer revolução. Enquanto cantava, uma jovem na plateia desabou em lágrimas. Logo depois, um rapaz ao lado dela passou mal, caindo nos braços de amigos. De repente, um homem no fundo da arquibancada levantou-se, aos gritos. Para! Para! A câmera desviou imediatamente. A plateia entrou em choque. O homem parecia possuído, olhos arregalados, respiração ofegante, voz estranha, embolada, como se outra presença falasse por ele. Ele não pode falar esse nome. Ele está abrindo portas que devem ficar fechadas. Seguranças correram, mas hesitaram diante do tom daquelas palavras. Um técnico veterano da Globo, com mais de 20 anos de estúdio, se afastou tremendo. Outro, responsável pelo áudio, parou de responder no ponto eletrônico. O homem continuava, tomado por uma força inexplicável. A luz dele incomoda. A luz dele está queimando. Daniel parou de tocar. Não disse uma palavra. Abaixou a cabeça e orou em silêncio. Quando levantou, seus olhos estavam marejados, mas firmes como pedra. Eu não tenho luz própria. Só carrego a que me foi dada. E se ela incomoda, é porque encontrou trevas. Aquelas palavras ecoaram como trovão. O homem caiu de joelhos, começou a se debater, gritando. Ele está falando coisas que não podem ser ditas. Ele tem algo que precisa ser calado. A segurança o retirou às pressas. O estúdio permaneceu em absoluto silêncio. Anita, que até então sustentava o deboche, agora olhava fixamente para o chão, imóvel. Não havia mais ironia, nem gargalhada. Só um vazio desconfortável. Serginho, branco como papel, levantou-se devagar e anunciou, quase em sussurro. A gravação está encerrada. O público foi liberado em silêncio. Ninguém conversava. Muitos choravam. Outros tremiam. Nos bastidores, operadores de câmera relataram falhas inexplicáveis. O áudio havia saído do ar por segundos, sem motivo técnico. Um deles confessou. Em 20 anos de Globo, nunca vi isso. A decisão da direção foi rápida e implacável. O programa não iria ao ar. Nenhuma imagem, nenhuma fala, nenhuma música. A versão oficial, problemas técnicos. Mas quem esteve lá sabia. Não era técnico, era espiritual. Daniel deixou o estúdio sem festa, sem despedida. Caminhou devagar até o carro. No caminho, uma moça da equipe correu até ele, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Obrigada por tudo. Eu achava que fé era coisa de gente antiga, mas hoje eu senti algo que nunca senti na vida. Daniel o abraçou brevemente e disse apenas: o que é verdadeiro toca até quem não acredita.
De volta à estrada, no carro, olhava para a janela as luzes da cidade correndo depressa. Seus olhos refletiam algo além da vitória ou da derrota. Era a certeza de que, mesmo em silêncio, a verdade tinha deixado sua marca. Seus pensamentos eram calmos, mas sua alma sabia que algo havia acontecido naquele estúdio que jamais poderia ser apagado. Ao chegar em casa, Daniel entrou em silêncio, fechou a porta devagar como se não quisesse acordar o mundo. No quarto, sentou-se na beira da cama, segurou o violão sem tocá-lo e fez uma última oração. Senhor, se tudo isso foi apenas loucura, apaga, para que não machuque ninguém. Mas se foi semente, então que floresça onde mais precisa, onde só o teu olhar alcança. O programa não foi ao ar, mas não precisa. Quando a verdade toca um coração, já cumpriu sua missão. Ele então se vira e começa a caminhar. A estrada fica vazia e só o vento responde. A tela escurece lentamente, revelando a frase: a luz não precisa de palco, só de espaço. Nos bastidores, a decisão foi rápida. O programa será arquivado. Nenhuma parte será aproveitada. Conteúdo sensível demais. Mas todos ali sabiam a verdade. Não era sensibilidade, era medo. Naquela mesma noite, Celso Portiolli, que assistira tudo dos bastidores, ligou para Daniel. A voz embargada disse apenas: eu vi tudo, Daniel, e o que você fez foi maior que a televisão. Do outro lado, Daniel respondeu com serenidade: não fui eu, foi quem me enviou. No dia seguinte, uma nota interna circulou entre os altos cargos da emissora. O material da gravação deve ser mantido em sigilo absoluto. Nenhuma reprodução, nenhum acesso externo. Arquivar por tempo indeterminado. Mas o que havia acontecido não podia ser apagado. Produtores pediram transferência. Outros, licença. Um dos seguranças que retirou o homem na plateia nunca mais voltou. Disse à família: ali aconteceu algo que não quero ver de novo. Daniel, diferente dos outros, não falou nada. Não deu entrevista, não fez post, não subiu em palanque. Voltou para casa em silêncio, mas dentro dele algo havia mudado. Mais firme, mais sereno, como quem cumpriu um propósito invisível. Uma semana depois, voltou à pequena igreja onde sempre rezava sozinho. Sentou-se no último banco, ajoelhou-se e ficou ali mais de 1 hora. Não pediu nada, apenas agradeceu. Na saída, um senhor de idade se aproximou devagar. Eu sonhei com você. Não vi o programa, mas no meu sonho você dizia para eu não desistir da minha fé, que Deus ainda falava com a gente e que o mundo ia tentar calar isso. Daniel o abraçou forte e respondeu: Deus fala, e se alguém ouviu, já valeu. Dias depois, um membro da produção enviou uma mensagem discreta. Não importa se o Brasil não viu. Quem precisava ouvir, ouviu. Eu fui um deles. E isso já basta. Daniel nunca precisou de palco, nem de câmera. Sua missão não era convencer. Era lembrar. Trazer de volta a voz que o mundo moderno tenta sufocar. A da fé, da humildade, do essencial.